Um dos maiores sossegos que eu tive foi depois que eu ensinei meus filhos a dormir sozinhos, direto no próprio quartinho deles. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei eles pra deitar lá, já tem uns 5 minutinhos. O que eu faço? Eu teve todo um processo por trás disso. E isso foi gradativo. Mas eu vou mostrar como que eu faço hoje e depois eu explico como que eu fiz antes. Eles estão deitados lá, cada um tá no seu quartinho. Vou falar mais baixo porque eles estão tentando dormir. Ravi dormiu. Vou fechar a porta. Dormiu. Ravi já dormiu. Vamos ter a Angelina. Vim aqui pra fora pra poder conversar com vocês como que eu faço eles dormirem sozinhos. Gente, isso é paz. Chegou um momento que eu tive que fazer isso por necessidade, porque como eles dormiam só no TT, até uns 5 meses eles dormiam só no TT, gente. Eles associou o sono ao peito. Isso foi muito ruim pra mim, porque eu não tinha sossego, eu ficava acordando o tempo inteiro na noite. Aí, pra desassociar, eu comecei a oferecer o TT fora do horário de dormir. Por exemplo, se eles iam dormir de manhã, eu dava o TT bem antes. Eu dava o TT e, tipo, fazia uma outra atividade pra eles desassociar. Então, tipo, se eu dava o TT e bem pertinho, eu colocava uma musiquinha ou lia um livrinho. Mas aí eu mudava só o horário da mamada. E isso ajudou muito, porque aí começou a desassociar. E o que eu fazia para fazer eles dormir? Eu colocava, primeiro eu ninava bastante. Tinha dias que eu tinha que ninar os dois. Mas, enfim, foi um processo longo, mas que deu muito certo, graças a Deus. Depois que eu consegui ninar eles, balançando e colocar eles dormir no meu braço para depois colocar na cama, aí foi a hora de eu ensinar eles a adormecer sozinho. Como? Direto na cama. Como eles já dormiam no meu braço, eles acordavam assim que eu colocava na cama. Então, para evitar isso, o próximo passo seria fazer eles adormecerem direto na cama. O que eu fazia? Eu sempre pus um ruído branco no quarto para evitar barulho externo, porque a rua aqui é rua de escola, então é uma rua muito movimentada e faz muito barulho. Então, eu tinha que colocar o ruído branco. Então, não sei se vocês perceberam, mas estava o ruído ligado nos 2 quartos. Além de seguir a rotina à risca, porque eu sigo religiosamente, porque acho que a minha salvação deles ser tão calmos e a gente conseguir lidar bem é a rotina. Aí eu colocava o ruído branco, antes eu fechava o quarto, eu fechava todas as janelas, mas como eu disse, é um processo, não adianta você querer fazer tudo de uma vez, que não, pode ser que não dê muito certo. Aí eu fechava as janelas, com eles no colo, né? Eu fechava a janela, ligava o ruído branco, ligava o ventilador para eles entenderem que agora é hora de dormir. Aí o que eu fazia? Como eu ainda fazia os dois dormir no mesmo quarto, apesar de eu já ter dividido o quarto, o que eu fazia? A Angelina, ela não gostava muito de mexer. Então, assim, eu fazia ela dormir direto na cama, pra eu não ter que colocar ela depois, porque ela acordava muito. Então, o que eu fazia? Eu sentava na cama e colocava o Ravi no colo e ela deitada já, pra eu não precisar mexer nela depois. Aí, eu ia cantar as musiquinhas que a gente já tinha costume. Então, eu cantava, dava palminhas no bumbum, sabe? Eu dava palminhas no bumbum, porque aí ela já acostumou, ia acostumando com a minha presença, sabia que eu tava ali. E o Ravi no colo. Então, tipo assim, era uma mão segurando o Ravi e balançando, né, o corpo como se fosse ninar. E a outra mão dando palminhas no bumbum dela pra ela ver que eu tava ali. Depois disso, foi a hora de eu ensinar cada um a dormir no quarto. Gente, a gente ficou dormindo assim por muitos e muito tempo. Acho que uns 6 meses dormindo desse jeito. Eu ia pro quarto da Angelina, que era o costume,
Eu ia com os dois, o Ravi no meu colo e ela no direto na cama. A gente ficou muito tempo assim e deu muito certo. Só que aí eu vi uma necessidade, porque tinha dias que ela demorava mais de 2 horas pra dormir. Sim, gente, era muito frustrante, porque o Ravi acordava e ela ainda não tinha dormido. Aí eu comecei a fazer eles dormir direto na cama. O que eu fiz? Como eu já ligava um ruído branco, eu passei a entregar a caixinha pra eles. Aí eu entregava a caixinha pra eles, eu falava, ó, agora vocês vão dormir sozinhos. Aí eu colocava cada um no seu quarto, fechava as janelas, ligava o ventilador, que era um costume já, entregava a caixinha e eles ficavam brincando com a caixinha um tempão. Aí eu falava, ó, a mamãe vai ficar cantando aqui no corredor. Aí eu ficava cantando e andando pra lá e pra cá, porque eles viam que eu tava por perto. Aí eu ia lá na frente, voltava, ia na frente, voltava pra eles verem que eu tava. E cantava as musiquinhas que a gente tinha costume. Quando eles ficavam muito agitados, aí eu perguntava, olha, qual musiquinha você quer que a mamãe canta? Eles gostavam muito da estrelinha, então eu cantava brilha, brilha. E ficava na porta do quarto daquele que estava mais agitado. Porque se o outro estava quietinho, eu evitava aparecer para não despertar. Então, se um já estava quietinho, eu ficava mais perto da porta do quarto, que era daquele que estava mais agitado. Depois de um tempo que eles que já entenderam que o horário de dormir é de deitar na cama, aí eu deixo eles no quarto, entrego o ruído branco e saía. E assim, deu muito certo. Hoje eu não preciso mais ficar andando no quarto, no corredor o tempo inteiro. Talvez, às vezes à noite precisa, por causa, às vezes teve um dia muito agitado e às vezes não cansou o suficiente, aí a gente precisa estar nessa ida e vinda no corredor. Mas foi um processo que pra mim foi demorado, mas hoje, graças a Deus, eu descanso. Já teve dias que eu colocava eles pra dormir no quarto. Inclusive, na primeira semana que eu fiz o teste, deu muito certo. Depois que eu tive uns perrengues, mas depois voltou ao normal. Mas a primeira semana que eu fiz, gente, deu muito certo. Eu colocava cada um no quarto. No segundo dia, eles já entendiam que era hora de dormir e simplesmente dormiam. Não precisava eu ter que cantar, nem andar, nem fazer nada. Só colocava eles no quarto. Claro, eu dava um beijinho em cada um, né? Como um ritual, dava um beijinho. Ó, vou falar boa noite, bom soninho. E até depois. E saía. E ia fazer minhas atividades. Já chegou dias deles demorar a dormir, tipo, gastar mais de meia hora dormindo sozinho. Às vezes eu tava lavando a louça e olhando nas câmeras. Já chegou dias de eu terminar de lavar a louça e aí, depois que eu terminei de lavar a louça, que eles dormiram. Então eu ganhei 30 minutos extra, entendeu? Porque eu lavei a louça e consegui fazer uma outra atividade com eles ainda no processo de dormir. Então, gente, se vocês conseguirem, tente, porque é um descanso que vocês vão ter. Porque pra mim foi uma necessidade, porque como são dois, eu não consigo mais ir os dois juntos, gente. Eles não dormem mais no meu braço, porque é desconfortável pegar dois nenenzinhos pra dormir. Então, pra mim foi uma necessidade, deu muito certo. Se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, você pode comentar aqui que eu tento ajudar vocês.